Leia comigo então, está no telão, Neemias capítulo 4, verso de número 14, diz assim a palavra do Senhor: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Vamos dizer juntos? Lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Muitos não têm conseguido manter aquilo que Deus tem dado. Tem gente hoje chorando por um casamento que não tem, ou orando para Deus dar um relacionamento, só que já teve. Tem gente orando para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus dar um bom emprego, para Deus dar uma empresa, só que tem gente que já teve e não conseguiu dar, não conseguiu segurar. Deus tem abençoado, mas o nosso papel é lutar, é defender. Tanto que nós lemos aqui que Neemias está dizendo, ele está chamando o povo a lutar, e esse é o chamado que Deus tem para mim e para você. Então hoje, como disse, nós vamos começar, defenda a tua família. Diga assim, profetiza já: eu vou defender a minha família em nome de Jesus. Como disse a Andressa, vira um leão e uma leoa. Diga assim, com a minha família ninguém mexe, amém? Não, com essa sua empolgação o diabo vai deitar e rolar. Vamos lá, meu irmão? Com a minha família ninguém mexe, amém? Aê, glória a Deus, é isso aí, irmão. Tem que ser, mano. Se você não der cara de leão, quando eu era há uns 20 anos atrás, eu ia na missa do galo. Hoje eu vou no culto do leão, é diferente, entendeu? Uau, dá glória a Deus aí, irmão. Você está com cara de que está na missa do galo, aqui o culto é do leão, amém? Então nós vamos falar sobre a família. Por quê? Defenda a tua família. Porque vivemos dias difíceis, de muitos ataques contra a família. Nunca tanto como nós vivemos hoje. As famílias têm sofrido deturpações, separações, divórcios, abusos. Nos últimos 10 anos, aliás, mais de 10 anos, uma estatística do Portal Brasil, no ano de 2015, é um site de um órgão público, ele diz que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2004 a 2014, a taxa de divórcio nas famílias, ela havia crescido 160%. Em 2004, tinham tido 130 mil divórcios. 10 anos depois, 10 anos, em 2014, essa taxa de 130 mil, ela tinha pulado para 341 mil divórcios, algo estarrecedor. Segundo o IBGE de 2017, 2018, a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. As estatísticas do IBGE dizem que os casais estão cada vez casando mais velhos e se separando mais rápido, ou seja, nós temos hoje uma geração de jovens frustrados e cheio de marcas de derrotas nos seus relacionamentos. Mais de 40% dos casais divorciam-se em média depois de 9 anos de vida conjugal. As estatísticas são tão estarrecedoras que diz que nos lares brasileiros hoje existem mais animais do que crianças. Segundo uma estatística, hoje a cada 100 lares, 44 têm animais, principalmente os cachorrinhos, e sendo que 36 apenas têm crianças menores de 12 anos. Ou seja, as famílias estão trocando os filhos por animais, filhos por cachorros. E isso é uma artimanha do diabo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5,16 assim: aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Diga assim comigo: os dias são maus. São maus. Quando olhamos essas estatísticas, realmente vemos que os dias são maus. Vemos que a família ela está padecendo, ela está sofrendo uma forte influência maligna, forte influência de Satanás, porque a cada 3 casais, um acaba em divórcio. Nós vemos que isso é algo estarrecedor. Famílias trocando filhos por animais, é algo extremamente preocupante. E por que o diabo ele quer destruir a família? Eu vou pontuar 10 situações por que o diabo luta tanto contra as famílias. O diabo, na verdade, a Bíblia diz, João 10,10, ele veio para roubar, matar e destruir. O alvo, nós achamos que muitas vezes é a nossa saúde, é o nosso emprego. Não. O alvo, em primeiro lugar, é a nossa família. Se ele quebrar a sua família, o resto vai desencadear como um dominó. O seu alvo, o alvo do diabo é contra a minha família, contra a sua família, que nós viemos a nos levantar para lutar contra elas. E por
por que ele luta tanto contra as famílias? Porque, em primeiro lugar, a família faz parte do plano perfeito de Deus. A família é algo que Deus criou, foi a primeira instituição criada por Deus. A família é o plano perfeito de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que a partir dali, então, surgisse a família, fosse constituída a família. Gênesis 2:24 diz assim: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Este é o chamado de Deus, ali nasce a família. Livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa início, princípio de todas as coisas, e no princípio Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou a família. Este é o início. Deus não começa a sua palavra falando sobre que Ele criou governos, que Ele criou reinos, que Ele criou estruturas eclesiásticas, nada disso. Deus criou o casal, Deus criou a família, Deus criou os filhos. Gênesis fala de Adão e Eva, Gênesis fala de Abraão e Sara, fala de Isaac e Rebeca, fala de Jacó e Raquel, fala de família. A história da Bíblia, a história de Deus na humanidade começa falando de família. Então, meu irmão, saiba de algo: Deus criou a família e Ele é e sempre será o maior defensor da família. A família nunca vai ser uma instituição falida, porque foi Ele quem criou, é Ele quem vai sustentar, é Ele que vai sustentar a tua casa em nome de Jesus. Por que o diabo quer lutar contra as famílias? Em segundo lugar, porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda a repartir este amor. O que é a família? A família, nós olhamos para a família, nós vemos o amor de Deus. Como disse a nossa irmã Andressa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós olhamos para a família, nós vemos amor. Você vê um casal, cônjuges apaixonados, você vê o amor entre os cônjuges. Não existe um amor maior do que pais para com filhos, sim ou não? Nós que somos pais, existe amor maior do que uma mãe para um filho? Não existe. De um pai para um filho, não existe. Lá nós vemos o amor dos filhos com o pai, amores lindos, amores de cumplicidade. Então, quando nós olhamos para a família, nós vemos o amor. Nós falamos tanto: Deus é amor, Deus é amor. Que amor é? Olha para a família, tão lindo, tão simples. Como que este amor de Deus? Ele instituiu a família, e você olha a família, as famílias explodem em amor, e este amor, depois ele é repartido. Os filhos aprendem esse amor, eles recebem esse amor, eles saem de casa, eles se casam, e eles transbordam em amor, e esse amor vai transbordando. Este é o plano perfeito de Deus. Em terceiro lugar, porque na família o futuro de uma pessoa é construído. Por que o diabo luta tanto contra a família? Porque é na família que o futuro de uma pessoa é construído. É através da família que o indivíduo tem o seu caráter formado. Ele tem seus princípios, seus valores formados na família. Ninguém tem os seus valores aprendidos na escola, pelo contrário, infelizmente, nas escolas e nas ruas, isso é deformado. Porque na verdade a casa que tem que ser este ambiente de ensino, de transferirmos valores, princípios. Por isso que o diabo luta tanto. Em quarto lugar, por que ele luta tanto? Porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus. Olha que lindo, nós vivemos uma sociedade onde todos os valores e princípios estão completamente comprometidos, estão deturpados. E quando nós olhamos uma família saudável, uma família bonita, uma família com princípio e com valores, o que nós fazemos? Nós somos atraídos. Eu quero uma família igual, eu quero um casamento igual, eu quero que os meus filhos sejam igual. Não é assim comigo e com você? Quando você vê uma família bonita, você não se inspira? Quando você vê uma família de Deus, você não se inspira? E você não almeja isso? Então, isso atrai pessoas. Aí nós falamos assim: o que você tem de especial? O que tem na sua família de especial? Nós temos Jesus, eu também quero esse Jesus. E é por isso que o diabo luta, para destruir, para deformar. E outro, em quinto lugar, porque a família é um ambiente de cura e restauração. Você já viu? Quando há doença na família, quando há luta na família, quando há crises na família, o que as famílias fazem normalmente? Se unem, ou deveriam se unir. Quando há uma enfermidade, todo mundo não se une.
todo mundo vai visitar a casa do parente, do familiar, não está junto, não dorme no hospital, não se reveza no hospital. Por quê? Porque isso é amor, é o amor que está na família, e é isso que acontece. E neste ambiente a cura, neste ambiente os relacionamentos são sarados, aquilo que estava quebrado ele é curado, aquilo que estava quebrado ele é restaurado. Familiares que não se falavam, não se viam, ou que tinham algumas questões em aberto, mas na enfermidade tudo aquilo cai por terra, no luto tudo aquilo cai por terra, porque está todo mundo junto, todo mundo se abraça, tudo se ajunta, se ajuda. Isso é o poder da família. Por que o diabo luta tanto contra a família? Porque na família descobrimos o nosso potencial e a nossa missão de vida. Nós descobrimos quem nós somos, nós descobrimos quem nós podemos ser. Na família, em sétimo lugar, ela nos ensina a servir os outros. Na família a comunhão, na família a cumplicidade, na família a serviço. Um ajuda o outro, um estende a mão para o outro, outro vamos junto, vamos fazer a obra. É assim a família. Em oitavo lugar, porque na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros. Na família, nós temos algo claro, que são os papéis dentro da família. Na família, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, filha é filho, filha, irmãos são os irmãos. Se numa família o filho quiser mandar na casa, vai dar confusão, porque quem manda na casa é o pai e a mãe. Na família os gêneros são estabelecidos, menino é menino, menina é menina, e ponto, acabou. Na família, as crianças não vão chegar aos 8, 10 anos de idade para definir se o menino vai ser menina. Isso não existe, isso é incabível. Por isso que o diabo quer destruir a família, porque na família, a nossa ministra foi extremamente criticada, mas na família, o menino veste azul e a menina veste rosa, porque a mamãe coloca rosa na menina e a mamãe coloca azul no menino. Sim ou não? Isso é na família. Os gêneros são extremamente definidos. Por isso que o diabo luta contra a família. Em nono lugar, porque na família nós edificamos histórias que favorecem gerações. É na família que nós transferimos o legado. É através da família que é se deixado uma herança. Por isso que a Bíblia, se você for lê-la, você vai ver em vários momentos, principalmente se você pegar Crônicas, 1 Crônicas do capítulo 1 ao capítulo 9, se você não for muito atento, você vai acabar se desviando. Por quê? Porque vai falando capítulo após capítulo só de gerações. Fulano era filho do ciclano, que era neto do Beltrano, que por aí por diante, blá, 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 blá. Fica chato? Mas é chato. Não, não é. É para mostrar que nós temos antepassados, é para mostrar que nós temos família, é para mostrar que nós temos vínculos familiares, é para mostrar que ninguém caiu de paraquedas nessa terra. Você pode até não gostar, mas você tem filiação, e você não pode ser um órfão espiritual. Este é o perigo da orfandade espiritual. O órfão ele é rebelde, o órfão não, meu irmão, na igreja a primeira coisa que você tem que aprender é sobre paternidade. Você tem um pai celestial de amor, não importa se a sua referência nessa terra é ruim, é negativa, o teu pai que está no céu, ele é bom, é pai de amor e é pai maravilhoso. Nunca se sinta órfão, tenha isso curado. E quando nós olhamos para isso aí, nós falamos de família, paternidade de novo. E em 10º lugar, por que o diabo luta tanto contra a família? Porque na família nós compreendemos o nosso valor. Meu irmão, é na família que você é amado. Você não é amado na escola. Não sai uma criança e chega, voltei amado da escola, eu voltei amado da rua, eu voltei amado da faculdade. Não, nós somos amados em casa, na família. É na família que nós recebemos esse amor, nós nos sentimos amados, valorizados. Meu irmão, é por isso que o diabo quer destruir. Talvez, meu irmão, este é o projeto de Deus para a sua vida, para a sua família. Se não está desse jeito, meu irmão, nessa noite você vai orar, porque vai ficar em nome de Jesus. Pastor, mas a minha família está esses 10 pontos que você falou. Eu digo, glória a Deus, você vai continuar defendendo para que ela continue assim, porque o diabo quer destruir a sua família, mas você veio aqui nesta noite para lutar por ela, e o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus.
Neemias, o texto que nós lemos, Neemias foi para Jerusalém, porque a Babilônia havia entrado em Jerusalém e destruído os muros de Jerusalém. E agora, uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável. Qualquer um entrava e saía. O inimigo entraria e sairia a qualquer momento, destruiria, saquearia. E ele vai então chamar o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. E uma casa sem muros espirituais é uma casa vulnerável. Uma casa onde o diabo deita e rola, e você conhece casos que o diabo deita e rola. E por quê? Porque não tem muros espirituais. Então nós vamos ver nesta noite como então defendemos a nossa família, defendemos a nossa casa, se é lá que é o ambiente maravilhoso que Deus criou, como nós vimos. Este é o alvo de Satanás, nós precisamos lutar e defender. Então, para isso, em primeiro lugar, busque discernimento e direção espiritual. 1 Coríntios 2,13, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que há um discernimento espiritual. Quando você for ler os dons do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é o dom de discernimento de espírito. Que espírito? O que vem de Deus e o que é do maligno, o que vem do Senhor e o que vem do diabo. Meu irmão, nós precisamos tomar cuidado, falamos em dias de hoje, nós precisamos ter discernimento espiritual. Por quê? Eles tentam nos provar neste mundo de hoje que pornografia é arte, que pedofilia é arte, que prostituição é cultura. E alguns deixaram se enganar nessa cegueira espiritual e viram lá crianças, meninos e meninas pequenas encenando com homem nu. E a imprensa, a igreja se levantou contra, fazendo guerra contra isso. E qual era a resposta? É arte, é cultura. Não, isso é demoníaco. Crianças, menino beijando menino na novela, de 8 anos, menina beijando menina na novela. Isso não é arte, isso não é cultura, isso é demoníaco. Diga amém. Você concorda comigo? Amém. Mas por quê? Nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Meu irmão, tenha discernimento na sua família. O que você e os seus filhos estão assistindo? O que vocês estão acessando? Quem está indo para a sua casa? Quem está entrando na sua casa? O que os seus filhos carregam na bolsa? O que os seus filhos olham no celular? Que livros vocês estão assistindo? Neemias teve discernimento espiritual. Depois você leia capítulo 6, ele estava lá com o povo fazendo a obra, ele estava com o povo fechando o muro, eles estavam trabalhando, suando, e de repente os inimigos vieram assim: Neemias, vem aqui para o vale de Ono se encontrar conosco, vem aqui para nós termos um tempo. Era uma armadilha. Na verdade eles queriam tirar ele da obra. Que obra era aquela? Aquela obra representava a obra de Deus, Jerusalém, o lugar santo, o lugar sagrado. Eles estavam com as mãos na obra, e o inimigo queria tirá-los da obra. Ele teve discernimento e disse: não vou, porque grande é a obra que eu estou fazendo. Meu irmão, que quando o diabo tentar te tirar dos caminhos do Senhor, você diga: não vou, porque grande é a obra que eu estou edificando na minha vida, na minha casa, na minha família. E vamos dizer para você todo dia: você vive na igreja? Vivo, e grande obra Deus está fazendo na minha vida. Dá para você vir no churrasco na minha casa? Não dá não, porque domingo tem culto. Mas larga de ser Carol, não sei o que. Não, eu vou, porque grandes coisas Deus está fazendo na minha vida. Em nome de Jesus, ter discernimento. Segundo lugar, busque revelação sobre os pecados geracionais de sua família. Isso é muito importante. Você está aqui hoje para lutar pela sua família. Preste atenção nesse tópico. Neemias 1,6 diz assim: quando ele soube, Neemias estava fora de Jerusalém,
Ele ouve a notícia que a cidade estava destruída, que o povo estava sendo humilhado, o povo estava envergonhado, o povo estava passando fome, o povo estava sendo extremamente humilhado. Olha o que ele faz, Neemias 1,6, que os teus ouvidos, ele vai orar a Deus, que os teus ouvidos sejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso, olha agora, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Quando ele está lá no reino de Artaxerxes, ele recebe a notícia de que o seu povo estava na miséria, que os muros estavam derrubados, que agora o povo estava em humilhação, e agora ele vai orar a Deus. Mas ele vai orar a Deus com um discernimento. Qual era o discernimento dele? Isso daqui foi pecado dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados e meu também. Ele tem esse discernimento. Por quê? Porque os seus antepassados, eles pecaram na idolatria, eles se afastaram de Deus, e agora que o diabo entrou e destruiu, porque as casas estavam sem brecha, estavam com brechas espirituais, o inimigo veio e destruiu as famílias, as mulheres foram mortas, maridos foram mortos, foram separados, um povo foi levado para o cativeiro babilônico, e agora o que ele faz? Ele confessa os seus pecados e dos seus parentes, do seu povo, dos seus familiares, e assim nós precisamos fazer. Sabe por quê, meu irmão? Tem família sendo destruída, porque tem pecado dentro da família, e tem, mas não é meu, mas está dentro da sua casa, está dentro da sua família. Jó é um homem que no capítulo 1, Deus vai dizer assim, este homem é reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Jó era um homem tão espiritual, que Jó vai orar pelos seus filhos antes que eles pecassem. Ele ora pelos seus pecados e dos filhos antes que ele pecasse. Olha o que diz Jó 1,5, está no telão. De madrugada, ele oferecia um holocausto a favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Diga a parte final comigo. Essa era a prática constante de Jó. Você ora para Deus abençoar os seus filhos, você ora para Deus abençoar a sua casa, você ora para Deus abençoar não sei o quê, você ora pelos seus pecados e pelos pecados dos seus filhos. Você já orou alguma vez? Jó estava orando. Jó estava fechando a sua brecha e dos seus filhos. Jó estava fechando a sua brecha e da sua casa. Você tem que orar pelo seu pecado, pecado do seu cônjuge, não é sua família? Você não é um corpo, você não é um só corpo? Você já orou pelo pecado do seu cônjuge? Tem que orar. Você tem que pedir perdão, tem que confessar, é o que Jó está fazendo. E nisso ele fecha as brechas, meu irmão. Por quê? Porque Isaías 59 diz o seguinte, que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados fazem que que nós estejamos longe de Deus. Você quer seu filho longe de Deus? Você quer sua filha longe de Deus? Você quer seu marido longe de Deus? Você quer seu cônjuge longe de Deus? Não quer. Então você faz o quê? Você já orou pelo pecado dele? Pedindo perdão? Senhor, tem misericórdia do perdão dele? É assim que nós vamos justificando a nossa casa. Porque Satanás é um ser que atua na legalidade. Por isso que Neemias ele propõe fechar as brechas. Meu irmão, é interessante que hoje em dia as pessoas se preocupam em proteger suas casas com alarmes, com cerca elétricas, com seguros, mas nunca em oração. Diferente de você que está aqui nessa noite para defender a sua casa. Amém? Terceiro lugar, como que você defende a sua casa? Declarando um novo tempo de vitória e de conquistas. Você ora, você confessa os pecados, mas também você tem que declarar um tempo novo, você tem que ser uma voz profética dentro da sua casa. Tiago 3,9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Meu irmão, Deus está dizendo aqui a palavra que com a nossa boca nós podemos abençoar, que você seja um profeta dentro da sua casa, que você abençoe sua casa todo dia, que você saia da sua casa de manhã
manhã declarando assim: Senhor, eu confesso Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, a minha casa não sofre nenhum mal. Salmo 91 diz: Senhor, guarda-nos nos refúgios do Altíssimo, para que a sombra do Onipotente nós venhamos a descansar. Confesse Deuteronômio 28, as bênçãos de Deus. Deuteronômio 28, bendita é a tua casa, bendita é a tua família, benditos são os teus bens, bendito é o teu trabalho, meu irmão. Você tem que ser uma voz profética na sua casa, ele chegar lá e falar assim: bendita é a minha casa, bendito é os meus filhos, bendito é meus animais. A Bíblia fala: bendito é meu cachorrinho, glória a Deus, bendito é meu gatinho, bendito. Meu irmão, pode orar pelo cachorro, não tem problema não. Está lá, Deuteronômio 28, benditos são os teus animais, bendito é o teu trabalho. Você tem que profetizar. Sabe o que você tem que profetizar? Salmo 128, já falei aqui, leia Salmo 128 a favor da sua família. Eu oro quase que diariamente Salmo 128 sobre a minha família. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, eles comerão do fruto do seu trabalho e serão abençoados. A tua mulher será como a videira frutífera em casa, seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Vocês verão os filhos dos seus filhos, e ele vai dizer: é lindo demais. Eu sempre orei, determinei sobre a minha casa esse salmo. Agora o salmo que eu tenho orado quase que diariamente é o Salmo 112, versos de 1 a 3. Olha que lindo, esse eu coloquei para você. Eu estou nesse momento desse salmo agora. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Sabe como que eu oro? Vou te contar um segredo. Você tem que orar assim: pegue a Bíblia, abre e diga assim: aleluia, como eu sou um homem feliz, porque eu temo o Senhor e tenho grande prazer nos seus mandamentos. Meus descendentes, aí eu falo o nome dos meus filhos, serão poderosos nessa terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza haverá na nossa casa e a sua justiça durará para todo sempre, e nós somos abençoados em nome de Jesus. Seja uma voz profética na sua casa. Seja uma voz profética. Ao invés de murmurar, seja um homem e uma mulher de Deus. Sabe o que Neemias vai fazer? Quando estava um caos, Jerusalém destruído, todo mundo em vergonha e humilhação, ele vai orar a Deus, ele vai pedir socorro a Deus, ele vai pedir perdão a Deus. Mas olha a oração dele, Neemias 2,17, ele diz assim para o povo: então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha agora, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O que ele está dizendo? Ele podia falar: a vida está uma droga, a vida está difícil, a vida está dura mesmo, acho que Deus nos abandonou, os muros estão caídos, está desse jeito, ó vidas, ó céus. Não, vamos nos levantar, vamos reconstruir, vamos sair dessa humilhação, porque Deus tem um tempo novo para nós, meu irmão. Levante a sua vida, seja um homem de Deus, e essa vergonha vai sair da sua casa, da sua família, essa humilhação vai cair por terra em nome de Jesus. Em quarto lugar, esteja disposto a ser o arrimo espiritual da sua família. Isso aqui eu sei que já está disposto, porque você veio, já viu o anúncio do nosso tema no domingo, viu nas nossas redes sociais que o nosso tema hoje era defenda a sua família. Você está aqui porque você decidiu ser um arrimo espiritual. Olha o que o Ezequiel 22:30 vai dizer. Diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Diga assim: na brecha. Diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Diga assim: mas não encontrei nenhum só. O que Deus está dizendo? Que Deus estava procurando alguém que entrasse na brecha para que aquele povo não fosse destruído, mas não teve um homem, nem uma mulher sequer que entrou na brecha.
E sabe o que você está fazendo aqui nesta noite? Nós vamos fazer já já, nós vamos orar. Você vai entrar na brecha da sua família, nos buracos espirituais, você vai fechar os muros, meu irmão, porque a sua casa não vai ficar vulnerável em nome de Jesus. O que Neemias faz? Neemias vai orar, Neemias vai confessar os pecados, Neemias vai levantar o povo, vai chamar o povo para pôr a mão na obra, para pôr a mão no pesado, meu irmão. Ele vai diante do rei, ele pede para o rei abençoar a viagem dele, ele faz uma viagem longa, ele fica suando, meu irmão, ele paga o preço, mas ele vê os muros reconstruídos. Ser arrimo não é fácil. Eu sempre, aliás, semanalmente, eu atendo pessoas que dizem assim: pastor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só eu em casa, e é uma luta, é uma prova. Eu falo: minha irmã, se separar, se assim já está difícil, você imagina se você largar. Sua casa cai. Sua casa despenca. Sua casa só está de pé porque você tem orado. E Deus vai honrar a sua fé. Neemias suou, Neemias ralou, Neemias foi, mas ele viu a obra pronta. Minha irmã, pode estar difícil, meu irmão, pode estar difícil, mas você vai ver a obra pronta que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Em quinto lugar, conduza a sua casa a atmosferas de gratidão e dedicação ao Senhor. Josué 24:15, uma das frases mais lindas da Bíblia: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Levante sua mão, você pode declarar comigo? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Conduza a sua casa nessa atmosfera de fé, de adoração, de gratidão a Deus. O que Josué velho, já tinha entrado em Canaã, conquistado a terra de Canaã, tinha liderado o povo, tinha destruído mais de 32 reis, o que ele fala? Mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele poderia ter dito: mas eu vou servir a Deus. Não, ele inclui a sua família, ele inclui a sua esposa, ele inclui seus filhos, e diz: não, nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos junto. Nós vamos fazer a obra de Deus, mas nós vamos juntos, meu irmão. Ele direcionava a sua família. Neemias direcionou o povo, e Deus te levantou para direcionar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Então, leve teus filhos a orarem, ore com o seu cônjuge, façam reuniões, cultos de oração na sua casa, e você vai ver a glória de Deus, amém? Em sexto e penúltimo lugar, tenha uma vida de obediência e santidade. Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Mas olha a parte A, esforcem-se para viver em paz com todos. Viver em paz, viver em harmonia. Eu sei que tem dias que a gente quer sair um pouquinho, né, da graça, né? Tem dia que a gente quer sair, aí, meu irmão, sabe que ele está dizendo? Esforço. Por que ele está dizendo? Porque tem hora que não é fácil. Tem hora que não é fácil. A Bíblia é um livro para a vida, gente. É vida na vida. Deus sabe. E aí ele vai dizer o seguinte: tem hora que dá vontade mesmo de chutar o balde, de fazer isso, fazer aquilo. Ele está dizendo: mas esforcem-se. Esforço para ser santo. Sabe por que santo? Santo é separado para Deus, santo é sagrado para Deus. Está dizendo assim: se esforce para não pecar, se esforce para andar no caminho da graça de Deus, amém? Em último lugar, defenda a unidade familiar. Meu irmão, não importa o que estão dizendo, se a família é uma instituição falida, se isso, se aquilo, esforce para declarar a unidade na sua casa. Mateus 22, 12 e 25. Tua cidade, toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Diga assim comigo: toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Sabe quem falou isso daí? O próprio Senhor Jesus. Sabe o que ele está dizendo? O diabo não pode destruir a sua família. Ele não pode destruir os seus filhos se você caminhar com Jesus, porque você tem a cobertura do sangue do Cordeiro. Mas se a sua casa estiver dividida, não tem jeito. Dividida fisicamente, um dorme num quarto, outro dorme no outro. Um cônjuge come, um filho come numa mesa, outro come na outra. E cada um faz os corpos divididos, pensamentos divididos, onde não há concordância. Você pode ter opinião diferente, isso não é problema. Mas uma das coisas que tem que haver são orações de concordâncias. O que nós fazemos todas as quintas-feiras aqui? É a nossa campanha de oração em concordância. Porque a Bíblia diz assim: se dois ou mais estiverem de acordo sobre qualquer coisa nessa terra, for ligado na terra, será ligado no céu.
Ou seja, tem marido que quer uma coisa, a esposa quer outra coisa. Um filho quer uma coisa e o pai quer outra coisa. Aí não há liga, não há. A casa está dividida, as mentes estão divididas, os sonhos estão divididos, os projetos estão divididos. Por isso nós fazemos nossos projetos de vida, né? E fui aconselhado pelo presbítero William, né? Agora os casais têm que fazer junto numa só folha. Glória a Deus por isso, amém? Está ligado, é isso mesmo, peguei a visão. Né? E aí o que acontece? Nós somos abençoados, amém? Deus quer que sua casa viva Salmo 133. Aonde há unidade, o Senhor ordena a bênção, amém? Você quer a bênção sobre a sua família? Então se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus.